Olá, já estamos ao vivo. Estou no aguardo para vocês chegarem. Só falta eu engasgar no início da conversa, né, gente? Isso acontece direto comigo. Uma ótima noite para quem está chegando aí. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vocês também que vão assistir depois. Hoje, para falar de um tema mais do que especial. Boa noite, Maria Célia. Então, na medida em que vocês forem chegando, eu vou fazer as apresentações iniciais. Então, hoje tem mais uma das nossas conversas perfumadas, hoje com um tema mais do que especial. E antes eu quero me apresentar para quem não me conhece. O meu nome é Elton, eu sou farmacêutico especialista em perfumaria natural, criador aqui do canal da FSA Perfumes Naturais, que é uma escola de perfumes online focada em oferecer formação e aperfeiçoamento em perfumaria independente de base natural. A formação é oferecida através do curso Aprendiz de Perfumista e o aperfeiçoamento é feito através de aulas temáticas específicas e muito especiais, como foi recentemente a aula de perfumes ambarados e como vai ser a nossa próxima, que vai ser a aula de águas de colônia. Então fiquem de olho. Além, é claro, dessas conversas que a gente tem todas as quintas, além dos outros conteúdos aqui do Instagram e também do canal do YouTube. Então, quem gosta desse assunto e quer aprender, chega mais para a gente poder conversar. E hoje, dentro então dessas conversas perfumadas, que são esse espaço para falar de temas importantes e relevantes para quem quer aprender a criar perfume natural de forma independente, hoje, então, é um tema mais do que especial. O nome, o título que eu dei para essa nossa conversa é Muguê, a Flor de Maio, e é exatamente para falar de uma das flores mais queridas, mais amadas dentro do universo da perfumaria, cujo cheiro é muito perseguido aí há décadas. E hoje vocês vão entender um pouquinho mais sobre esse universo olfativo do Muguê. E eu vou passar, para você entender do que vai ser a nossa conversa, eu vou só fazer uma prévia para você do que a gente vai conversar hoje. Primeiro eu vou falar o que é o Muguê e vou trazer algumas curiosidades históricas muito interessantes sobre essa flor. Depois eu quero falar sobre por que é importante conhecer essa flor. Tem uma razão de ser da gente entender dessa flor. E aí depois eu vou explicar para você, que está me vendo aqui, eu vou explicar a confusão mais comum que as pessoas fazem no que diz respeito ao muguê na questão da perfumaria. E depois, então, eu vou falar, os dois últimos tópicos vão ser sobre moléculas que trazem esse cheiro e por onde começar. A minha sugestão de por onde que você deve começar para você conhecer o universo olfativo do muguê, tá bom? Então, uma ótima noite para quem está chegando, Gisele, e todo mundo que está chegando aí também, Simone, e todo mundo que for assistir depois, né? Sejam mais do que bem-vindos para a gente falar dessa flor tão maravilhosa que é o muguê. E vamos começar então. O que é o muguê, gente? Muguê é o nome em francês que a gente dá para essa flor, que aqui no Brasil a gente também tem o nome lírio do vale. Então, quando eu estou falando lírio do vale, eu estou falando do muguê, que são os nomes mais conhecidos para essa flor. Muguê, então, é o nome francês dessa flor tão maravilhosa. E eu acho que vocês vão conseguir ver, porque eu peguei um dos meus trabalhos de referência para vocês verem o aspecto da flor. Olha que bonito. Ela tem flores que lembram sinos, são flores brancas que lembram sininhos. É a coisa mais linda que tem, super delicada, super bonitinha. O muguê ou o lírio do vale, às vezes eu vou falar uma coisa, eu vou falar outra, é uma planta então cujo nome científico é Convallaria majalis ou majalis, eu não sei bem a pronúncia. Tá? É uma planta que ela cresce muito, ela é nativa de regiões temperadas. As referências, de um modo geral, falam que ela é originária da Ásia.
mas ela cresce muito bem em climas temperados, especialmente no hemisfério norte. E é interessante a gente destacar que a gente tem a Convallaria majalis, que é o lírio do vale europeu, e a Convallaria keisukei, que é o lírio do vale japonês. É interessante a gente falar dessas duas variedades, que são as principais, tá? Quando a gente estuda. Só uma coisa que eu preciso comentar com vocês. Para essa nossa conversa de hoje, eu tive que eu tive que selecionar mesmo algumas referências, porque material para estudar tem a rodo. Então eu estou usando de referência, por exemplo, um material que eu peguei da Aliança Francesa, eu estou usando também artigos científicos mais da parte química, tanto dois que eu encontrei dos anos 80 e um de 2019, bem recente. Eu fiquei super feliz de ter encontrado. E também outras informações de parte específica de perfumaria, como é o caso da Fragrantica e da perfumista Sylvain Delacourt. São as principais referências que eu estou usando para falar do Muguet, que merece ótimas referências, aliás. Então, a Convallaria majalis, o lírio do vale, ou Muguet, é uma planta típica de regiões de clima temperado. Então, infelizmente, se a gente aqui, uma região que é predominantemente tropical, a gente não espera muito que vai ter um desenvolvimento muito interessante do lírio do vale na nossa região. Talvez mais na região sul do Brasil a gente possa até ver isso, embora eu não tenha notícia de muda, de plantação, eu também nem consegui ter tempo suficiente para poder procurar mais. Mas na Europa você vê isso extremamente comum. Infelizmente, quando eu estive na França, eu não cheguei a ver o lírio do vale. Não sei se tem a ver com a época também que eu estava lá, né, que eu estava mais para o fim do ano, e é uma época que pipoca o lírio do vale, é a época da primavera. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. E então é isso, né? O lírio do vale da espécie Convallaria majalis, de climas temperados, e é uma planta extremamente importante. E ela tem várias histórias, várias curiosidades ligadas ao lírio do vale. É uma planta associada à primavera e também associada à boa sorte, à renovação, à felicidade, em vários países da Europa, com destaque para a França. E aí eu quero comentar algumas coisas sobre isso. Primeira curiosidade que eu não podia resistir, quando eu li, eu fiquei super feliz. Vocês já sabem do meu amor pela mitologia grega. Um dos nomes do lírio do vale é Apolinares, e esse nome tem a ver com uma curiosidade muito interessante, que, segundo a mitologia grega, o deus Apolo, ele habitava então no Monte Parnaso com as 9 musas. E o Apolo escolheu para poder atapetar o chão do Monte Parnaso ninguém menos do que o lírio do vale, porque inclusive é uma planta conhecida pela sua capacidade de alastrar mesmo, de cobrir os terrenos. Então o Apolo, como as musas andavam descalças, ele escolheu o lírio do vale exatamente pela delicadeza, para poder ser então um terreno delicado para as musas poderem pisar. Olha que coisa mais linda, maravilhosa, que só por isso a gente já deveria usar a lírio do vale nas nossas criações. Achei linda essa história da mitologia grega. A segunda já está mais ligada às origens do porquê que o lírio do vale é tão importante na França. Teve um episódio que aconteceu no século, deixa eu só lembrar, no século XVI, com o rei Carlos IX, que ele teria ganhado um buquê de um cavaleiro no dia 1º de maio. Ele teria ganhado um buquê de lírio do vale. Ele ficou tão encantado com aquele gesto que ele instaurou a partir dali uma nova tradição, que todo 1º de maio a tradição seria oferecer ramos ou buquês de muguet para as moças, para as donzelas da corte. Isso, inclusive, levou, segundo inclusive as informações da Aliança Francesa, a criação de um verbo mugueter no francês, que é cortejar, que é galantear, e teria tido essa origem histórica. E seria um dos pontos também da França, está muito ligada
ao Muguet, mas a gente tem mais. A gente vai ter, por exemplo, que ali por volta de 1940, a gente vai ter, nas comemorações do Dia do Trabalho, que é o 1º de maio, o Muguet passou a ser associado a isso, a esse momento de feriado nacional. E não devemos nos esquecer que maio no hemisfério norte, maio na França, a gente está ali na primavera, a gente está em plena primavera. Então, no 1º de maio na França, hoje ainda, é muito forte essa tradição de você oferecer um ramo, um buquê de muguê no 1º de maio, no dia 1º de maio, para desejar boa sorte e felicidade para as pessoas que você ama, tá? Então é uma curiosidade super interessante, símbolo da primavera na França e símbolo também do Dia do Trabalho. E na França também a gente vai ter uma grande personalidade do mundo da moda e também dos perfumes que amava o muguê. Eu estou falando do Christian Dior, para quem o muguê era um verdadeiro amuleto da sorte. Ele sempre levava um raminho com ele e ele chegou a fazer inclusive um vestido que chama o vestido muguê. É lindo o vestido, que ele tem raminhos de muguê decorando assim, pintados. Lindo, lindo. E a Casa Dior vai ter um grande perfume em 1956, criado por ninguém menos do que o maravilhoso, impressionantemente criativo mestre da perfumaria, que é o Edmond Rudnitska. O Edmond Rudnitska criou, então, em 1956, o Dioríssimo, que é uma fragrância da Dior que tem como principal caminho olfativo o cheiro do muguê, em homenagem ao amor que o próprio Christian Dior tinha a essa flor tão querida para ele. Mas tem mais uma curiosidade super interessante para quem gosta disso, né? O muguê, ele está muito presente em casamentos das famílias reais. Tem até uma história que o buquê da rainha Vitória teria sido de muguê, e depois esse buquê dela foi plantado, e a partir de então todos os buquês da família real usavam essa flor que teria vindo aí desse buquê da rainha Vitória. Isso aí eu não sei dizer ao certo, mas uma coisa, eu fui olhar lá fotos do casamento da Kate Middleton com o príncipe William, e realmente está lá no buquê dela o lírio do vale. Depois vocês podem até pesquisar imagens para vocês verem. E linda, vocês viram a imagem que eu mostrei agora há pouco, né? Uma flor extremamente delicada, extremamente bonita de ver. E também perfumada. Mas eu vou falar da parte olfativa daqui a pouquinho. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que estão me vendo. Vocês já tinham ouvido falar dessa flor? Vocês já tinham sentido alguma coisa ligada a essa flor? Algum perfume, talvez? Algum acorde? Conta para mim. Ou é tudo novidade para vocês? Enquanto vocês me respondem, eu vou contar uma história pessoal que é super interessante. Assim, o meu primeiro contato com o nome dessa flor ligada ao universo da perfumaria não tem nada a ver, foi muito antes de eu chegar, sequer entrar na faculdade de farmácia. Foi há muito, muito tempo. A primeira vez que eu tive contato com o nome dessa nota de perfumaria, dessa flor, foi na minissérie que passou na Globo, chamada Hilda Furacão. Eu não sei se vocês viram ou chegaram a conhecer. Então, a primeira vez que eu ouvi falar do muguê foi nessa minissérie Hilda Furacão, uma minissérie que eu adorava assistir. E o perfume da Hilda Furacão chamava Muguet de Bonheur, que é um perfume real, não é só da série, que é da marca Caron. Ele foi lançado em 1952, se não me falha a memória, eu acho que é isso mesmo, e se chama Muguet de Bonheur, e eu lembro que aquele nome ficou na minha cabeça muito tempo depois, quando eu fiquei sabendo, estudando perfumaria mesmo, eu falei, que interessante, é o perfume da Hilda. Essa foi a minha história com a primeira vez aí de contato com o Muguet. Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui, que subiu rápido.
Simone já tinha ouvido falar, mas não tem ideia do cheiro. Telpazian, eu não sei se é Telma seu nome, para ela é novidade. Maria Célia não conhece o cheiro, só a flor que acha muito linda. Já vou falar da questão do absoluto e óleo essencial, não dê spoiler, por favor. E a Gisele está comentando aqui que o lírio do vale é especial para ela porque é bíblico. Deus fala, eu sou o lírio dos vales. Eu amo essa menção, mas não fazia ideia que era o muguê flor de maio. A Patrícia, então, eu vi numa das minhas viagens a flor, mas estava difícil o acesso e não consegui chegar muito perto. Que coisa, hein, Patrícia? Mas que bom, você viu e viu o quanto que era linda. Ô Gisele, eu não sei exatamente a outra parte da Bíblia que fala do lírio do vale, porque a parte que eu li hoje que fala do lírio do vale, que usa inclusive essa expressão, eu sou o lírio dos vales, é no Cântico dos Cânticos, tá? Inclusive é na... Ai, meu Deus, esqueci agora como é que são os termos da Bíblia lá. Mas eu sou o narciso de Saron, eu sou o lírio dos vales. Mas eu não sei dizer se esse lírio do vale que está falando é o lírio do vale que a gente está falando, tá? Eu não consegui entender exatamente isso, eu acredito que seja, porque tem uma curiosidade sobre o nome científico. Esse nome convalária, ele teria vindo de um termo Lilium convale. Então, Lilium convale querendo dizer lírios do vale. Então, é uma coisa que precisaria de esclarecimento, mas eu acredito que tenha a ver. Tá bom? Muito obrigado pelas partilhas, adorei saber. Adorei saber das experiências de vocês. E eu vou trazer mais informações agora sobre os cheiros e outras coisas que vocês mencionaram aí. Por que que é interessante aprender sobre o muguê, sobre o lírio do vale? Se você estuda perfumaria, se você quer aprender perfumaria, aprender com qualidade. Lembra que eu falei que perfumaria também é cultura? Você não aprender sobre lírio do vale fica complicado, tá? Porque é de fato uma flor muito amada, cujo cheiro é muito perseguido pelos perfumistas há muito tempo. E não é só isso, é uma flor que está presente em diversas outras artes e universos. A gente tem a menção bíblica, mas a gente tem um poema que chama Lírio do Vale. Eu não trouxe ele porque ele era grande. A gente tem uma música do Queen que chama Lírio do Vale, é linda. Eu não consegui colocar ela de trilha sonora da chamada, mas procurem depois Lily of the Valley, do Queen. É muito linda a música. A gente tem um quadro do pintor Marc Chagall que chama Lírios do Vale, muito bonito também. E a gente vai ter aí uma série de menções em diversos outros universos. E isso eu não estou falando ainda de perfumaria. Isso sem falar na própria perfumaria, onde o cheiro do lírio do vale é perseguido e, do jeito que é possível, colocado em perfume, sabonete, creme, pó e tudo que vocês puderem imaginar tem alguma coisa ligada a lírio do vale. Por isso, então, vale muito a pena a gente se aprofundar no conhecimento dessa flor tão especial. Normalmente esse tipo de molécula aromática colocada em cosméticos, perfumes, está muito ligada à ideia de sofisticação, de trazer sofisticação, mas também de trazer a ideia de frescor, de inocência, de naturalidade para as criações. E para quem está querendo ter uma ideia de como que é o cheiro do lírio do vale, eu vou usar, inclusive, as palavras da própria Sylvain Delacourt, que é uma perfumista francesa que eu adoro, e ela usa, olha só que interessante, eu vou ler exatamente o que a Sylvain falou, tá? Para vocês. O cheiro do lírio do vale é fresco, primaveril, leve, aquoso, levemente ajasminado, com cheiro de jasmim levemente, floral e verde. E em outras referências que eu estava pesquisando, é muito comum a expressão floral fresco e floral aquoso para se referir ao lírio do vale, trazendo muito claramente a ideia de primavera. É uma nota floral, é uma flor que se fala floral fresco, é uma flor fresca.
Esse, então, é o principal aspecto do aroma do lírio do vale. Certo? Só que agora eu tenho que trazer uma notícia que não é muito boa. E, na verdade, essa frustração não é só nossa, é de todo mundo da perfumaria. O que as pessoas mais confundem quando elas veem a informação de lírio do vale numa pirâmide olfativa? O que as pessoas mais confundem é achar, acho que é Thelma seu nome, né? Que você perguntou se existia óleo essencial e absoluto. É porque não existe óleo essencial e absoluto de lírio do vale, pelo menos não comercialmente disponível. Vocês podem ter certeza que o que mais o pessoal tentou foi fazer isso, foi extrair. Mas o lírio do vale é uma flor que é chamada de uma flor muda, porque é uma flor que não cede o seu cheiro facilmente. O óleo essencial e mesmo o absoluto, eles não conseguem captar o cheiro da flor. Tem cheiro, mas não é exatamente aquele cheiro da flor. Então essa é uma grande frustração e acaba sendo também, Thelma, para te responder mais claramente, uma grande frustração. A gente não tem óleo essencial e absoluto de lírio do vale, não comercialmente disponível e não com esse cheiro lindo que a gente ouve as descrições. Tá? Infelizmente eu tenho que dar essa notícia. É claro que os perfumistas e pesquisadores perseguem esse cheiro há muito tempo. Eu vou começar a falar das moléculas, mas a gente não tem, infelizmente, esse cheiro. A gente não tem a matéria-prima natural lírio do vale, mas eu trago boas notícias. No final, Gisele, eu trarei boas notícias para você. Pode ficar tranquila. Não desespera, não desiste, tá bom? O que é feito na perfumaria para poder trazer o que a gente vê nas pirâmides como lírio do vale? Isso vem de dois caminhos principais. Ou eu uso moléculas que vão trazer aí de maneiras mais ou menos evidentes o cheiro do lírio do vale, ou eu uso uma coisa que é muito comum, que são as reconstituições ou composições, que é o que a gente chama de base. A gente encontra bases que podem ser usadas para trazer informação de lírio do vale. Esse é o caminho mais comum dentro da perfumaria para falar de lírio do vale. Maria Célia, excelente pergunta. Maria Célia está perguntando se a infloragem ou infloração também não funciona. Não vi nenhuma menção à infloragem nos meus estudos, tá bom? Não vi nenhuma. Uma outra técnica que eu vi é o headspace. O headspace é uma técnica muito comum que você coloca um dispositivo perto da flor e ele capta as moléculas que estão saindo. Depois a gente consegue analisar e ver que molécula é aquela. O problema do headspace é que ele vai pegar mais as notas de saída, ele não vai pegar o espectro completo. Mas em floragem eu não vou saber te responder, tá bom? E Andréa, da Nova Era, tipo um buquê, é um blend, uma base, tá? Eu gosto mais de usar a expressão base, que a gente pode ter usando substâncias naturais ou sintéticas, uma base de muguê. Isso a gente pode ter. É o que é muito usado, ou moléculas ou bases para trazer a ideia do muguê. É isso que eu estava querendo dizer. Entendido? Qualquer coisa me fala aí. Recapitulando então o que a gente viu até agora, eu comecei falando para vocês sobre o que é o muguê, falando da parte botânica mesmo e trazendo curiosidades históricas. Depois eu comentei com vocês a minha própria experiência e vocês também partilharam as suas. E então a gente viu por que é tão interessante e importante entender o muguê na perfumaria, lembrando que a gente não vai ter, infelizmente, óleo essencial absoluto, mas a gente vai ter moléculas e bases que podem sim trazer a informação do muguê, e é isso que é usado na perfumaria. Quais moléculas, então, são as principais moléculas que vão poder ser usadas para trazer informação de lírio do vale? Confesso para vocês, pessoal, lembra que eu comentei lá no início que eu estou usando alguns trabalhos científicos focados na química mesmo?
Se eu fosse falar de todas as moléculas que tem, eu ia ficar falando aqui mais de 2, 3 horas. Então não foi minha intenção também, nem vai dar tempo, da gente esmiuçar todas as moléculas Muguet disponíveis para fazer perfume. Eu estou trazendo alguns destaques com algumas informações que são muito relevantes para vocês. A primeira molécula historicamente mais conhecida a ser usada para trazer o universo olfativo do Muguet é o hidroxicitronelal. Hidroxicitronelal é um químico aromático, ou seja, é uma molécula de origem sintética, já usada há muitas décadas, e a primeira grande molécula a trazer aí a informação do Muguet. O hidroxicitronelal foi muito importante, por exemplo, em perfumes como o Quelques Fleurs, da Houbigant, que foi lançado em 1913. É um dos primeiros perfumes a usar o hidroxicitronelal, trazendo aí esse universo. E o próprio Dioríssimo, que eu já falei, da Dior, em 1956, vem trazer o Muguet de novo, com uma presença importante do hidroxicitronelal. Vale destacar que o hidroxicitronelal ele está presente dentro da lista de 26 alergênicos para perfume. É uma substância restrita, inclusive, pela IFRA, mas ainda é usada. É a primeira grande molécula, tá? As duas outras moléculas, muito usadas durante muito tempo para trazer a ideia do lírio do vale, são moléculas cujo nome químico eu nem vou me atrever a falar aqui, porque ele simplesmente ocupa quase que uma linha inteira, mas a gente tem os nomes comerciais. Eu estou falando do lilial e do liral, duas outras moléculas também químicos aromáticos, também sintéticas, usadas para trazer a informação do Muguet. Vocês já tinham ouvido falar dessas moléculas? Essas três são as principais e as mais usadas, até hoje as mais usadas ao longo do tempo. No entanto, aliás, o lilial, o liral e também o hidroxicitronelal, as três estão dentro da lista de 26 dos alergênicos lá. E elas são moléculas bastante restritas e que tendem a ficar cada vez mais restritas pela IFRA. Inclusive o liral é banido em 2 categorias de produtos da IFRA, mas na categoria que a gente trabalha mais, que é o perfume alcoólico, ainda pode usar, com um limite bem baixinho, mas ainda pode usar. Produtos, por exemplo, para lábio e para mucosa oral, como enxaguatórios bucais, essas moléculas já foram banidas. Mas na categoria de perfumes alcoólicos, todas as três ainda são usadas com restrição por causa da sensibilização dérmica. Mas a tendência é que cada vez mais elas sejam cada vez menos usadas. Tá? Estou vendo aqui que a maioria de vocês não conheciam, a Patrícia conhecia, só o liral que não, né? Elas são, todas essas três são bem conhecidas, mas especialmente para quem trabalha mais com o natural, isso aqui pode ser novidade. Para quem já trabalha com químico aromático, talvez nem tanto, né? Só que é o seguinte, como isso em 2017 principalmente, a gente vai ter uma grande restrição de algumas moléculas, incluindo aí o lilial e o liral, e aí então, mas ao longo dos anos, não especialmente a partir de 2017, mas ao longo dos anos, as empresas, grandes empresas como Givaudan, Firmenich, trabalham ativamente para poder trazer alternativas mais seguras, mais persistentes, mais potentes dentro do escopo aí olfativo do lírio do vale. E eu trouxe aqui algumas moléculas para vocês conhecerem. Eu não vou me adentrar na parte olfativa de cada uma delas. Essas moléculas que eu vou falar agora, todas elas eu encontrei para comprar aqui no Brasil. Todas são químicos aromáticos, são de origem sintética. Para quem trabalha com 100% natural, não é uma opção. Mas para quem trabalha com a adição estratégica de químicos aromáticos, é uma opção. São elas o aldeído ciclamen, o floridral, a gente tem o floral ozone, a gente tem o florol, a gente tem o bourgeonal, a gente tem o silvial. São moléculas que eu vi, deixa eu ver se eu não falei de alguma. Eu sublinhei aqui nas minhas anotações todas as que tem para vender aqui no Brasil.
Além do hidroxicitronelal, lilial e liral, que a gente tem para comprar aqui no Brasil, como químico aromático, a gente tem então essas: aldeído ciclame, floridral, floralozone, florol e burgeonal e também o silvial. Algumas são muito usadas para trazer substituição para essas primeiras três, como o silvial, que é considerado uma alternativa interessante para substituir o lilial e o liral, mas a gente tem muitas outras moléculas. Como eu disse para vocês, o nosso tempo aqui é curto, e eu, para falar de todas as moléculas, dos aspectos olfativos, eu teria que dar uma aula sobre isso só. E a nossa intenção aqui hoje é mais apresentar o lírio do vale, trazendo aspectos fundamentais para você que não conhece passar a conhecer. Tudo bem? E aí, é claro que não tem a molécula perfeita, já aviso para vocês, não tem a molécula perfeita. A gente vai ter cada uma ali trabalhando com aspectos como o floral fresco, o lado aquoso, um lado aldeídico, tudo isso para contribuir com esse universo do lírio do vale em construção, em base. Inclusive, quando os estudos foram feitos na composição original da flor, muitas moléculas encontradas são moléculas, por exemplo, que a gente encontra na rosa, no gerânio, nerol, citronelol, geraniol, alguns acetatos dessas moléculas. A gente tem até linalol que a gente encontra na flor mesmo. Hoje eu estava olhando um acorde fornecido pela Perfumer's Apprentice, que é um acorde Muguet. Dessas moléculas que eu falei, esse acorde usa, por exemplo, o floridral e o aldeído ciclame. Um acorde interessante. Depois, quem quiser me procura, que eu baixei o PDF, eu posso mandar, para quem tiver curiosidade. Mas em termos de moléculas, são essas moléculas que a gente vai ter para trazer o lírio do vale para as criações. Grandes destaques históricos: o hidroxicitronelal, lilial e liral, que ainda são usados em perfumes alcoólicos, mas estão sendo cada vez menos usados. Para isso, novas alternativas foram surgindo e continuam surgindo, como algumas dessas que eu mostrei para vocês. É interessante, né, gente? É uma aula de química, quando você vai entender mais a fundo essas moléculas, porque elas se baseiam umas nas outras, elas trazem melhorias a partir de estruturas anteriores. É muito interessante. Tá bom? Tudo bem até aqui? Estou chegando nos nossos finalmente. E os nossos finalmente trazem boas notícias. Primeiro, por onde que eu começo? Você que está me vendo, nossa, que legal, achei interessante, quero me aprofundar nisso. Por onde que você começa? Bom, primeiro, conhecendo as moléculas clássicas associadas ao cheiro do lírio do vale. Como eu disse, a gente ainda tem disponível para comprar hidroxicitronelal, lilial, liral, mas a gente tem florol, floridral, aldeído ciclame. Conhecer as moléculas seria um primeiro caminho que eu indicaria para você, para conhecer. O próprio hidroxicitronelal seria a primeira molécula, principalmente pela parte histórica, embora ele, ao longo do tempo, ele venha sendo cada vez menos usado, mesmo quando ele não estava restrito. E a outra ideia que eu dou para vocês é conhecerem grandes perfumes da nota Muguet. Então eu vou dar 2 para vocês pesquisarem. Tem um que é da Guerlain, que chama Muguet. Vocês podem ir na Fragrantica, tá lá, lindo o frasco dele. Chama Muguet, o perfume da Casa Guerlain. E a gente tem também o próprio Dioríssimo, da Dior, que ainda é comercializado. É um outro perfume que dá para você conhecer. São perfumes muito inspirados na ideia do lírio do vale. Tentei pesquisar perfume natural, eu não consegui encontrar nenhum exemplo. Se alguém depois conhecer, eu vou adorar, partilha, e depois eu também vou continuar procurando. Deixa eu ver. Maria Célia, já vou te responder. Você está dando spoiler do que eu ia falar, sua danada, tá? Então o caminho que eu sugiro é esse.
conheça moléculas clássicas de Muguet e depois conheça perfumes clássicos ligados a isso. Eu dei esses dois de exemplo. E para finalizar, nem tudo está perdido, porque dentro do natural, para quem quiser conhecer, existe no nosso país uma base natural de lírio do vale para comprar. Ela está disponível, um valor um tanto quanto salgado, comparado com outras matérias-primas. 5 ml estava em torno de R$ 200, mas aí depende muito da sua disponibilidade e do interesse. É uma base natural de lírio do vale, que na empresa que comercializa eles chamam de blends ou buquês. Tá? Vocês vão entender de quem que eu estou falando. Eu não trabalho com indicação específica de fornecedor, mas vocês vão entender de quem eu estou falando. Quem quiser saber depois me pergunta. A gente tem, Gisele, então, para sua felicidade, a gente tem uma base de lírio do vale. Maria Célia, é natural, tá? É uma base natural, 100% natural, que, aliás, lá dá uma ideia de acorde. Depois vocês deem uma olhadinha com calma, que lá dá uma ideia de acorde, dentro do próprio universo do Muguet. Ô Gisele, a gente parcela em quantas precisar para poder ter acesso a isso. E o pessoal lá dessa empresa é um pessoal muito competente, trabalha muito bem, e eu tenho certeza, eu ainda não conheço essa base deles, as minhas moléculas sintéticas não chegaram aqui ainda, mas essa base natural aí é uma das que está na minha lista para conhecer. Então nem tudo está perdido, meu povo. A gente tem no nosso país não apenas moléculas sintéticas, os químicos aromáticos, para quem quer trabalhar com químico aromático de maneira estratégica, dentro do natural, como também a gente tem uma base natural de lírio do vale. Se vocês souberem depois de mais, talvez algum fornecedor, comente. Mas assim, a gente não tem absoluto e óleo essencial dessa flor. A gente tem bases, que são chamadas às vezes de blends ou buquês. Ok? Então é isso. Me comentem aí se está tudo claro, se vocês querem fazer mais algum comentário. Vou trazer de novo a imagem do nosso querido lírio do vale, que vocês devem estar vendo aí bem destacado. Aqui é um raminho, olha que legal. Enquanto vocês falam aí alguma coisa, nessa imagem aqui vocês conseguem ver um formato de sino bem mais evidente, ó. Tá vendo? Detalhe, povo, que Muguet é a primeira das flores raras que eu vou falar. Dentro das conversas perfumadas agora, a gente vai ter uma ala toda dedicada às flores raras. Então vai ter madressilva, vai ter mimosa, vai ter um tanto de flores aí. A Simone, se a Simone estiver aí, a madressilva vai ser em sua homenagem, tá, Simone? Simone, quando estava viajando lá na Europa, ela viu um perfume de madressilva que ela ficou apaixonada. Tudo anotado então, Gisele? É linda, né, Maria Célia? Linda, é uma flor muito linda. Patrícia já teve a oportunidade de ver. Essa eu ainda não vi de perto, infelizmente, mas ainda verei. Me aguardem. Gente, ó, então é isso. Que bom que vocês gostaram. A Maria Célia mora perto de um tanto de coisas maravilhosas. Ela fica falando comigo de ládano, de mimosa, esse tanto de coisa. Coisas maravilhosas, né? Então se preparem. Eu ainda não sei quando que vai ser a próxima, nem qual vai ser a próxima. Mas eu já coloquei uma sequência de flores raras que eu faço questão de trazer para vocês. Porque é muito interessante falar das notas florais dentro desse nosso universo de criação. A Thelma conhece a madressilva, falou que é maravilhosa. A Patrícia, acho que você deve ter feito um acorde de madressilva, Patrícia, no workshop que ela fez, na Galinar.
Que bom que vocês gostaram. É uma flor muito bonita e eu fiquei super feliz quando eu vi a história lá da mitologia grega, achei lindíssima, e todos os outros significados que essa flor tão querida, tão especial na perfumaria e em vários outros universos. Procurem depois a música do Queen, é muito interessante, muito bonita. E a gente tem lá o poema do Lírio do Vale e também o quadro do Chagall, que é muito bonito, vale a pena ver. Patrícia, gente, fez um perfume de Madressilva. Depois eu quero mais detalhes disso, tá, Patrícia? É uma flor inédita, eu não conheço ainda o cheiro da Madressilva. Tá bom? Meu povo, deixa eu ver aqui, Gisele colocou alguma coisa. Achei a descrição olfativa linda, vai encaixar muito bem nos meus planos. Adorei saber. E tomara que você, na hora que você sentir a base, você possa se maravilhar também. Eu estava dando uma olhada nas notas que compõem essa base, são notas muito lindas. Tentei fazer aqui uma brincadeira, porque eu tenho a maioria delas, mas claro que precisa de trabalho para chegar num equilíbrio. Mas achei interessante. É isto. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui até agora. Na semana que vem a gente volta com as nossas conversas perfumadas, com outro tema que seja relevante. Essa semana me sugeriram um tema muito maravilhoso, mas tem um outro que eu estou querendo falar na frente. Muita coisa boa a gente vai falar nos nossos próximos assuntos. Me aguardem. Então, uma ótima noite, um ótimo fim de semana, bom carnaval para vocês, eu tinha esquecido, a gente vai se ver agora, então, depois do carnaval. Obrigado todo mundo pela companhia, obrigado Gisele, Patrícia, Simone, Maria Célia, todo mundo que chegou, o Thiago que chegou depois, e todo mundo que vai assistir também, tá bom? É isso então, que o perfume, que o lírio do vale, vamos aproveitar então, que toda a doçura, a beleza, o significado do lírio do vale, que é boa sorte, que é felicidade, possa também acompanhar os nossos perfumes, os nossos acordes, para a gente poder levar a mesma beleza que essa flor traz para a vida das pessoas, né, gente? Uma ótima noite, então. A bientôt!